Olá, mísseis e místeres do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos trazer mais um assunto polêmico. Nós conversaremos a respeito da Lei Maria da Penha. Será que essa lei é uma farsa? O que envolve essa lei? Quais são os problemas que algumas pessoas enfrentam, principalmente a classe masculina e o gênero masculino enfrenta por conta dessa lei? Então a gente vai conversar a respeito. E vamos dizer aqui também como que essa lei surgiu. Você sabe como essa lei surgiu? Eu não sabia e por isso eu pesquisei e vim trazer algumas curiosidades da lei aqui pra gente poder conversar. E por fim a gente vai falar aqui também a respeito das falsas acusações, né? Como as mulheres têm utilizado aí da lei para se aproveitar em certas ocasiões. Então a gente vai trazer aqui um tema bem amplo. Tentarei ser o mais breve possível, mas acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então se você não quiser perder nada, fica aqui comigo até o final. Sem mais delongas, bora começar o vídeo? Será mesmo que essa Lei Maria da Penha é uma farsa? Será que começou como uma farsa, né? Como que foi esse caso? É uma lei misândrica? Muitos homens vêm aqui no canal e falam, por conta das leis misândricas, por conta das leis misândricas. Eu fico assim, meu Deus, leis misândricas. Esses homens estão arrumando tantos termos, né? Então eu já trouxe aqui misoginia, agora eu tô trazendo a misandria. Mas você sabe o que é a tal da misandria? Então vamos descobrir pra gente poder continuar sabendo do que a gente tá falando. Misandria é a repulsa, desprezo ou ódio contra o sexo masculino. Esta é uma forma de aversão patológica aos homens, enquanto gênero sexual, sendo considerada o oposto da misoginia, que é o sentimento de repulsa e ódio pelo sexo feminino. Então, só pra gente concatenar as ideias, a misoginia é repulsa pelo sexo feminino e a misandria repulsa pelo sexo masculino. Pra gente conseguir aí exemplificar, né? E ficar tudo bem claro. Mas antes de a gente falar aqui se é uma lei misândrica ou não, quais são os pormenores dessa lei aí, o que tem afligido tanto os homens com relação à lei, primeiramente vamos tentar entender como que essa lei surgiu. Acontece que lá em meados dos anos 80, a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, hoje ela tem 77 anos, ainda é viva, é cadeirante, né? Nos relatos dela, ela diz que ela estava sofrendo certos abusos psicológicos. Ela não coloca que ela sofreu nenhum tipo de abuso físico. E ela fala que o casamento dela com o senhor Marco Antônio Heredias Vivero, ele não é brasileiro, se eu não me engano, ele é colombiano. E eles estudavam juntos, se conheceram e tudo mais, e casaram e tiveram 3 filhas. Mas ela falou que o casamento foi muito bom, muito prazeroso, até que ele conseguiu a cidadania brasileira. E que após ele conseguir a cidadania brasileira, parece que o relacionamento virou de ponta cabeça e que ela começou a sofrer certos tipos de abuso psicológico. Veja bem, ela relatou em algumas entrevistas, inclusive numa entrevista com o Fábio Porchat, que ela não sofreu nenhum tipo de abuso físico, que todos os abusos que ela vinha sofrendo pelo seu senhor Heredias era um abuso psicológico. E também colocou as filhas nesse mesmo contexto, disse que ele era muito exigente com as filhas, muito agressivo com as filhas e tudo mais. Então, por outro lado, ele diz em algumas entrevistas que ela aumenta, né? Toda vez que ela fala, ela aumenta as circunstâncias para que fique tudo a favor dela. Então, esse caso tem muitas vertentes, né? Então, eu peço que a gente converse aqui de uma forma imparcial, porque não tem como a gente saber o que realmente aconteceu. Fato é, certo dia, a senhora Maria da Penha acordou com um barulho enorme no quarto dela, diz ela que foi um barulho ensurdecedor, e ela acordou, e quando ela tentou se virar para ver o que estava acontecendo, ela não conseguiu, porque ela não conseguiu se mexer, como se ela estivesse paralisada, e ela não entendeu o que havia acontecido, o que estava acontecendo. E ela então pensou, meu Deus, o que será que está acontecendo? Eu acho que o Heredias me matou. Então ela pensou isso. No caso, né, foi contado para a polícia que o caso foi uma tentativa de assalto, que ele levantou e lutou contra os assaltantes e também foi baleado, tomou um tiro no ombro e todo mundo foi para o hospital e tudo mais, depois de delegacia para dar depoimento. E a dona Maria da Penha foi para o hospital e ficou internada por 4 meses. Tentando ali reverter a situação, porque o tiro que ela tomou pelas costas enquanto estava dormindo
foi na coluna. Se tornou um caso irreversível e hoje ela é paraplégica, ela é cadeirante hoje em dia por conta desse incidente que aconteceu na residência dela, meados dos anos 80, para ser mais precisa, em 1983. E eu trouxe aqui alguns recortes para que a gente possa simplificar o que aconteceu na história da senhora Maria da Penha e do senhor Herédias. Então, em 1983, Maria Fernandes levou um tiro na coluna enquanto dormia. Ficou paraplégica. Ela vivia em Fortaleza com o marido, ele era professor universitário e tinham 3 filhas. Em outubro, depois de meses internada, Maria da Penha voltou para casa e acusou o marido de mantê-la em cárcere privado e de tentar eletrocutá-la durante um banho. Em novembro ainda de 1983, Maria da Penha obtém autorização judicial para deixar a residência com as filhas e alega que o marido a violentava psicologicamente e maltratava as crianças. Em janeiro de 1984, Maria da Penha depõe pela primeira vez e o senhor Herédias passa a ser o principal acusado aí de ter tentado contra a senhora Maria da Penha. Em junho de 1984 ainda, o senhor Herédias foi detido. Ele não confessou o crime e foi liberado. Em setembro, ainda de 1984, o Ministério Público acusou formalmente por tentativa de homicídio. Em maio de 1991, o senhor Herédias foi condenado por 15 anos de prisão, mas o julgamento foi anulado porque houve falhas na elaboração das perguntas feitas pela magistrada aos jurados. Em 1994, Maria da Penha lançou um livro, Sobrevivi e Posso Contar. Então, os grupos de direitos humanos se engajaram na luta para mandar o senhor Herédias para a prisão. Em 1996, o senhor Herédias foi condenado a 10 anos e 6 meses, mas ganhou o direito de recorrer em liberdade, e a pena acabou sendo reduzida para 8 anos e meio. Em 1998, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, recebeu uma denúncia apresentada pela senhora Maria da Penha, pelo Centro de Justiça e pelo Direito Internacional, CEGIL, e pelo Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM. O Estado brasileiro foi acusado de não atuar para prevenir e punir a violência contra a mulher. Em 1999, a OEA advertiu o governo brasileiro. Em 2001, a comissão da OEA tornou público o relatório sobre o caso Maria da Penha, responsabilizou o Estado brasileiro por não tomar providências para punir o agressor da biofarmacêutica e acusou o país de ser conivente com a violência contra a mulher. Em 2002, houve uma nova audiência na OEA e o Brasil se comprometeu a cumprir as recomendações da comissão, e entre elas a concluir a tramitação no processo contra o senhor Herédias e a adotar medidas para coibir a violência de gênero no país. Em outubro de 2002 ainda, 19 anos e 5 meses depois do crime, o senhor Herédias foi preso enquanto lecionava em uma universidade de Potiguar, UNP, em Natal. Ele permaneceu 16 meses em regime fechado. Em 2004, em março de 2004, o senhor Herédias começou a cumprir a pena em regime semiaberto, aquele em que os presos têm a permissão de sair da cadeia durante o dia para trabalhar. Em agosto, ele foi transferido para um presídio em Natal e continuou no semiaberto. Em 2006, em agosto de 2006, o governo federal sancionou a Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher, e a batiza de Lei Maria da Penha, apenas em agosto de 2006, que essa lei foi criada para coibir a violência doméstica contra a mulher. Em 2007, fevereiro de 2007, o senhor Herédias consegue a liberdade condicional e continua vivendo na capital do Rio Grande do Norte. Em 2008, em julho de 2008, o governo do Ceará reconheceu a demora do Estado para julgar o caso, puniu o senhor Herédias e concede à senhora Maria da Penha uma recompensa, na verdade uma indenização de R$60 mil. Em outubro de 2010, o senhor Herédias lançou o livro A Verdade Não Contada, no caso Maria da Penha, e Extermínio de Homens, através do site www.clubedosautores.com.br. Ele alega ser inocente e ter sido vítima de um erro do judiciário. O senhor Herédias teve liberdade condicional e a sua pena terminou em 2012. Então ele concluiu a pena dele aí em 2012. Gente, pensa num caso demorado. Meu Deus, o incidente lá, o crime aconteceu em 83. A lei foi criada em 2006. Gente, olha só a lacuna, né? Olha como que esse caso aí perdurou, né? 19 anos, né? Entre o crime e a prisão do senhor Herédias.
Então, assim, realmente, o Brasil, ao que tudo indica, foi pressionado a dar uma solução para um crime que possivelmente não tinha solução. Possivelmente, porque se houvesse alguma solução, se eles tivessem entendido verdadeiramente que o senhor Heredias era culpado, se houvessem fatos que o incriminariam naquela situação, provavelmente ele teria sido preso antes, mas o Brasil foi coibido, né, a tomar alguma atitude perante o caso, né? Tinha que ter alguma solução e precisava haver um culpado. E aí esse culpado foi o senhor Heredias. Veja bem, não estou dizendo que ele é inocente e nem estou dizendo que ele é culpado. Não cabe a mim julgar a situação aí do senhor Heredias e nem a situação aí da senhora Maria da Penha. Não posso relatar aqui que é verdade, né, que ele tentou contra a vida dela ou que não. Afinal, não houveram provas concretas, né, que pudessem realmente ser levadas a tribunal para que o juiz pudesse julgar verdadeiramente se foi ou não um crime realizado pelo senhor Heredias. Fato é que alguns pontos nessa história não linkam de forma nenhuma. Porque o que acontece? Enquanto a senhora Maria da Penha esteve no hospital durante 4 meses, lembrando que eles tinham 3 filhas, o senhor Heredias retornou para o lar e ele adaptou toda a casa para que a casa ficasse acessível, uma vez que ela voltaria ao lar como uma cadeirante. Então, ele colocou tudo de acordo para que ela retornasse com uma certa acessibilidade no lar, né? Então, esse ponto não fecha. Tem uma outra acusação de que ele tentou eletrocutá-la durante um banho. Então, assim, no relato dela, diz que ela tomou um choque na hora de ligar o chuveiro, né? Então, assim, há uma certa divergência aí nos relatos da senhora Maria da Penha. Então, acho que é comum, né, às vezes você tomar um choque quando você vai ligar o chuveiro. E aí ela afirma que ele tentou eletrocutá-la, mas não há um certo embasamento para que isso realmente tenha ocorrido, né? Então é bem complicado. Tudo bem, o senhor Heredias, ele mesmo afirma que ele é um cara bronco, né, um cara grosso, tudo mais. Mas não tem nada muito certo de que ele tenha cometido esse crime, né? Não tenha nada muito concreto, assim, são suposições, como ela supôs que ao tomar o tiro, ela pensou, nossa, ele tentou me matar, então assim, mas ela não presenciou ali a luta com os assaltantes, as filhas também eram muito pequenas e tudo mais, não teve outra testemunha, então fica tudo muito aqui no mundo do imaginário, no mundo da ilusão, né? Não dá pra saber ao certo. Outra coisa, muitos homens sabem dessa história, né? Eu, por exemplo, eu não sabia dessa história aí, cheia de detalhes e cheia de lacunas. Mas muitos homens sabem dessa história do senhor Heredias, dessa versão que ele traz, né, no livro A Verdade Não Contada. E muitas pessoas aí questionam, entram em certas questões mais obscuras da lei. Muitas pessoas que entendem, né, as lacunas. E realmente a gente fica assim, caramba, e aí eu fiquei estudando o caso, será que realmente essa denúncia ela é verídica? Será que esse cara foi preso injustamente? Então, muitas coisas assim passam pela nossa cabeça e a gente sabe que a nossa justiça é falha, né? O medo todo é justamente esse. A gente sabe que o nosso judiciário é muito falho. Então, assim, a gente fica assim, com certo receio, né? Poxa, isso poderia ter acontecido comigo, né? Eu poderia ter sido acusada de alguma coisa que eu não fiz. E dá um certo receio, né? De acreditar nas leis brasileiras. E sabendo disso, muitos homens estão se esquivando de relacionamento com mulheres. Porque, veja bem, na Lei Maria da Penha, eles dizem que a mulher não precisa de nenhum fato concreto, não precisa de nenhuma prova para denunciar. E aí, e se essa mulher estiver inventando, e se essa mulher estiver usando de má fé para com o homem, para incriminar, já sabendo que ela não precisa de prova nenhuma, às vezes essa mulher pode estar ferida, pode estar magoada, e para se vingar do homem, ela utiliza da Lei Maria da Penha para ferrar com a vida do cara. E uma outra lacuna que a gente vê aqui na lei é a questão de que a lei não dá direito ao contraditório. Então o homem entra como um acusado de fato, né? E isso pode interferir na vida dele pessoal, né? Às vezes ele tá num outro relacionamento, alguma coisa, no profissional, porque chega, né? Principalmente se ele estiver trabalhando em algum órgão público, vai chegar a acusação no órgão público, né? Para que ou remova de lugar, se eles trabalharem no mesmo lugar, ou que alguma coisa, alguma punição vai acontecer com esse homem até que esse caso, Maria da Penha, seja concluído. Outro ponto que os homens reclamam muito é porque, com a Lei Maria da Penha,
a justiça simplesmente anula a presunção de inocência. Então, como o homem já entra como acusado, ele não tem aquele direito de resposta, né? A presunção de entrar num tribunal como inocente. Poxa, eu não fiz aquilo. Então, não há essa presunção de inocência. Além do fato de que a sociedade, quando uma mulher denuncia, a sociedade já volta todos os olhos assim pro homem, como se ele fosse realmente o carrasco da situação, né? E sabe qual é o maior problema disso tudo? Que eu fiquei muito chocada. É que pesquisando, vendo os comentários aqui dos rapazes aqui, dos misters que comentam aqui no canal, gente, a maioria das denúncias realmente são forjadas, são falsas. E o maior problema é que quando você tem uma denúncia real, quando você está em perigo real e você vai denunciar, você acaba caindo em descrédito perante a polícia, perante o juiz e perante o Ministério Público. Então, mulheres, não acusem falsamente. Mais pra frente eu vou dizer pra você o que pode acontecer. Fica aqui comigo até o final. Que eu vou dizer pra você o que vai acontecer com você caso você faça uma denúncia falsa. Isso é crime. Isso é muito sério. Então, assim, eu fiquei assim, né, banalizada, porque os homens vinham comentar aqui no canal e falar, caramba, porque vocês forjam, vocês são um bando de mulheres mentirosas, vocês só querem ferrar com os homens, vocês são misândricas e tudo mais. E aí eu falei, caramba, claro que não. Tem casos reais, poxa, eu passei por uma situação dessa, eu precisei da Lei Maria da Penha, eu sei que é real, eu sei que tem homens que realmente vão à caça da mulher pra matar, eles querem destruir aquela pessoa psicologicamente, emocionalmente e, se puderem, tirar a vida. Então, quando eu tive ciência de um caso de um policial que ele estava ameaçando realmente a mulher dele, poxa, o policial tem posse e porte de arma, e ele estava realmente ameaçando a mulher entrava com denúncias, né? Ela não conseguia provas, assim, porque ele fazia muito bem feito e tudo mais. Ela não conseguia provas, ela entrava com denúncia, ela tinha denúncia negada. Ela tinha a medida protetiva negada. E aí a delegada teve que arrumar um lugar para ela sair da cidade, porque o juiz não dava medida protetiva para a mulher e a mulher estava correndo risco real de vida. O juiz não tirou nenhum porte de arma do cara, nem a posse de arma do cara. Então, assim, por conta de falsas denúncias, as verdadeiras denúncias são levadas no descaso muitas vezes, né? Então, assim, às vezes o juiz está cansado de pegar tantos casos ali de falsas denúncias que fala, não, deixa pra lá, passa, não, deixa pra lá, isso aqui é falso, isso aqui é falso, né? E não é assim, né? Então, a gente entra num problema muito maior. Então, a lei, ela tem a sua certa validade, mas para quando o caso é real. Quando o caso não é real, só prejudica o homem, né? E a gente tem alguns mecanismos aqui também que eu vou contar mais pra frente pra você. Se você é um homem e você tem medo de você ser falsamente acusado por uma mulher, tem umas táticazinhas aqui que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você. Então fica ligado aqui até o final. Então eu conversei com uma pessoa da vara doméstica e da vara de família, e aí eu comprovei que realmente existem várias denúncias que são falsas. E muitas mulheres que trabalham nesse meio estão ficando desacreditadas, né? Então, às vezes, os casos chegam nessas varas de família e as pessoas falam assim, caramba, é mais um caso de mulher aproveitadora aqui, né? E os homens aí que estão comentando aqui no canal, falando que a maioria das mulheres são assim, tem a sua razão, acabam tendo a sua razão de falar, porque a mulher, às vezes, eu acho que tá ali magoada ou tá ali deprimida porque o cara abandonou, porque o cara traiu e quer arrumar alguma coisa pra agredir o cara e usa a lei pra isso, né? Se aproveitando da falta de presunção de inocência, do contraditório e tudo mais. Então, é muito sério, tá ficando cada vez mais sério e eu tenho certeza que, à medida que essas coisas vão acontecendo, novas leis serão criadas para punir severamente as mulheres que fazem esse tipo de acusação falsa. E o grande problema é que não é por conta da lei que o cara não vai chegar e vai fazer alguma maldade com você. Quem quer fazer, acaba fazendo. Infelizmente, uma medida protetiva não te protege verdadeiramente, né? Ela dá ali uma segurança jurídica, né? O cara é alertado pela polícia, a polícia já tá ciente, já fica ciente ali de que se acontecer alguma coisa com essa mulher, ele vai ser o principal acusado. Então, assim, mas a medida protetiva, quando ela é concedida, ela não te protege verdadeiramente, né? Então, a não ser que você recorra a um abrigo direcionado pela Delegacia da Mulher, pela DEAN, você pode solicitar esse abrigo temporário aí até que as coisas se acalmem, até que a polícia consiga chamar o rapaz para averiguar e alertar e dar aquele susto, né, na pessoa, ou a gente já tá ligado aqui no que tá acontecendo, então segura sua onda, né, deixa essa mulher em paz. Então a polícia faz esse trabalho, né, e às vezes bem feito, até que a pessoa cai na real ali e para.
Mas até isso acontecer, muitas vezes a mulher, ela fica muito, muito, muito apavorada, né? Quando o caso é real. Então, existem essas lacunas também aí da lei, tá bom? Então, a gente tem alguns quesitos aqui, né, que são levados em cast, né? Como eu já falei pra vocês, a questão da presunção de inocência. E a presunção de inocência significa que nenhum indivíduo deve ser condenado sem provas e que lhe sejam garantidos todos os recursos para que este possa provar sua inocência. Então, é aí uma lacuna aí da lei, né? Que a Lei Maria da Penha, ela não abrange a presunção de inocência. Outro ponto que a gente pode falar aqui é que não é necessário, né, provas, que a mulher pode simplesmente denunciar. E aí, sem provas, fica a palavra dela contra dele, mas a palavra dela acaba prevalecendo perante o judiciário. É um ponto aqui, porque realmente tem muitas mulheres que levam, né, a questão da falsa acusação, né, da calúnia, da difamação. Então, tem essa lacuna aí que é a lei. E outro ponto é que a Constituição não é respeitada nesse quesito da Lei Maria da Penha, porque a Constituição, no artigo 5º, diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? E aí diz que sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E, por outro lado, também, nós temos aqui o princípio da isonomia, que aí é advindo de uma fala de Aristóteles, né? Que assegura a todos os indivíduos oportunidades iguais, mas sem deixar de considerar as diferenças de cada um. Então, o judiciário costuma utilizar isso para embasar a Lei Maria da Penha, que é tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, a Lei Maria da Penha fica embasada nesse texto, né? Nesse tratar desigualmente, que é o texto linkado à isonomia, né? Então, tratar desigualmente os desiguais é na medida de suas desigualdades. Essa frase aí foi iniciada com Aristóteles, e o judiciário leva em consideração essa seguinte frase, esse seguinte conceito aí da isonomia. E não só a área civil, como também diversas áreas do direito, né, direito trabalhista, tributário, também utilizam desse princípio aí para embasar aí as decisões e os procedimentos. Então, eles decidem com base nessa isonomia, né? Eles não utilizam lá que todos são iguais perante a lei. Utilizam o princípio da isonomia. Mas então, aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu dei uma pincelada aqui sobre a criação da lei com vocês, falei aqui a respeito do princípio da isonomia, algumas lacunas que a lei traz aí, né, que é a presunção da inocência e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Você acha que essa lei é uma lei justa? Você acha que essa lei foi criada de forma justa? O que você pensa a esse respeito, né? Vamos debater aí conscientemente, sem tentar tomar partido, tá? Nem sem olhar aí pro lado do homem, pro lado da mulher. Vamos tentar olhar de forma consciente. Você já precisou usar a Maria da Penha? Qual foi o caso? Coloca aqui pra mim nos comentários. Né? Você já foi acusado de acordo com a Maria da Penha? Como foi o caso? O que aconteceu com você? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas sem tomar partido e sem julgar e xingar ninguém, né? Que o trabalho aqui é sério. A gente tenta fazer aqui de forma mais séria e de forma mais respeitosa possível. Tá ok? Mas fala aí, o que você pensa a respeito? O que eu acho? Eu acredito que a Lei Maria da Penha ela pode ter sido obscura no ato da sua criação. Né? Então o Brasil ele foi forçado, falei pra vocês que houve um comitê internacional aí para forçar o Brasil a tomar uma decisão a respeito da Lei Maria da Penha. Ela é obscura nos seus processos aí, nas suas fases, ela é obscura na questão do homem ter o direito de resposta também, se ele tá realmente fazendo aquilo ou não, se ele tá realmente cometendo aquele crime ou não. Haverá também o exame de corpo e delito, também não é assim, gente, não é banalizado, sabe? A maioria do pessoal aí fala, inclusive tem uma advogada aí que tá ficando super famosa aí no meio dos homens, né, porque ela defende várias causas aí da masculina e tudo mais. Aí a pessoa fala como se a Lei Maria da Penha, você chegasse na DEAN, você fosse super bem tratada, né, na Delegacia da Mulher, você fosse super bem tratada e que todo mundo ali vai acreditar na sua versão. Cara, não é assim que funciona. Então, assim, muita gente fala, mas nunca viveu aquela experiência ali pra saber como que funciona. Então, eu vou fazer um vídeo aqui mais pra frente pra vocês explicando aí o passo a passo, como é melhor você fazer, como não é melhor você denunciar, tudo mais, o que te espera se você for ir na Delegacia da Mulher. Então, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, se você precisa saber como que funciona mais pra frente. Eu vou trazer um vídeo a esse respeito ensinando e te dando algumas dicas de como você pode fazer essa denúncia, né, de forma que a sua denúncia seja aceita.
né? Mas nem todo caso é aceito de primeira, nem todo juiz leva a Lei Maria da Penha a ferro e fogo. Tem juízes que já estão aí com ranço dessa lei, posso dizer assim, porque em alguns casos, e eu tô falando por experiência própria, com provas, com não só a minha palavra contra o rapaz, né, que tava me agredindo, eu tinha provas e as minhas provas não eram aceitas pelo juiz. Então, mais pra frente aí no próximo vídeo eu vou trazer essa situação aqui pra vocês. Então, não caiam nessa história da carochinha de que é só você chegar lá e falar meia dúzia de bobagem que vai passar pelo... Você pode sair de lá da delegacia com o seu boletim de ocorrência, mas isso não significa que o juiz vai homologar a medida protetiva pra você. Então, não é assim que funciona, não é bem banalizado. Pelo menos comigo não foi. Então, se vocês acham que aí é só a mulher chegar com um sorrisinho no rosto ou com uma lágrima escorrendo na delegacia da mulher que vai ser tudo perfeito, se engana. É muito trouxa a pessoa que pensa isso. Inclusive advogados que falam isso como se os homens, sabe, não precisassem... Ah, meu Deus, eles não fizeram nada e tudo mais. Não, cara. Às vezes você tem provas do que aquilo está acontecendo e mesmo assim você não consegue a medida protetiva e é uma luta para você conseguir, como foi o caso dessa mulher, né, que eu falei para vocês que a delegada teve que tirar ela da cidade para que ela não fosse morta aí pelo marido que era policial. Então, muita calma nessa hora, na hora de generalizar as coisas, tá? Eu detesto aquela generalização aí, que o pessoal comete muito engano, muito erro, porque não é assim que funciona. Agora eu quero trazer aqui um ponto de reflexão pra vocês. Vocês acham, de verdade, que a criação de mais leis, cada vez mais leis contra isso, leis contra aquilo, lei contra aquilo, contra aquilo, e cada vez mais destrinchados, mais leis, à torta e à direita. Vocês acham que isso é uma coisa benéfica? Eu, sinceramente, acho que quanto maior a criação de leis, maior é a impunidade. Por quê? Porque se as leis básicas fossem, de fato, levadas em consideração, se as leis básicas que nós temos, por exemplo, se a gente levasse a Constituição a sério, todos são iguais perante a lei, né? Assegurado o direito, a moradia, a segurança... Você acha de verdade que a gente precisaria ter diversas outras leis? Você acha que a segurança tinha que falar assim, ah não, é pra inibir o crime contra a mulher? Caramba, não deveria inibir o crime total, né? Não é o combate ao crime? Não, não, o combate ao crime organizado, combate ao crime no narcotráfico, combate... Gente, não, combate ao crime, seja ele de qual espécie for. Não é uma lei que garante a organização, não é uma lei que vai garantir a ordem, né? Então, assim, eu sinceramente acredito que não é com a criação de mais leis que a gente consegue uma sociedade mais pacífica. Não é assim que as coisas, pra mim, ao meu ver, não é assim que as coisas funcionam. No entanto, eu tô aqui invalidando a Lei Maria da Penha de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque eu fiz uso da Lei Maria da Penha. Mas ela não é como as pessoas dizem. Não é você chegar e falar qualquer tipo de coisa que vai ser passado pra frente. Não é assim que funciona. E existem casos reais, a gente precisa bater nessa tecla. Muitos homens vêm aqui comentar e falar que as leis são misândricas e tudo mais, que é o feminismo, que não sei o que a gente vai colher o que tá plantando, nana. Gente, mas existem acusações reais. Existem mulheres que são espancadas dentro do lar e ameaçadas em casos de denúncia. Ameaça filho, ameaça ela, ameaça familiar. Então, assim, a gente precisa abrir o nosso horizonte, beleza, a gente não cometeria tal ato contra uma mulher, como vocês pensam assim, eu não cometeria, então essa lei não serve pra mim. Tudo bem, mas tem gente que comete, tem homem que é louco, entendeu? Tem homem que quer destruir verdadeiramente a mulher. Então, aquilo que não serve pra você, às vezes serve pra outro. A lei, ela não pode, a gente não pode simplesmente banalizar essa lei e achar que ela é uma lei totalmente feminista e tudo mais. Existem pessoas que de fato precisam dessa lei, né, da criação dessa lei. Apesar de eu achar que não é a criação da lei que vai definir se o caso vai ser pacífico ou não, né, que vai tornar o país mais pacífico ou não. Se as leis básicas fossem respeitadas, a gente não precisaria dessa criação aí de mais e mais leis aí conforme o passar do tempo, não é verdade? Sobre o caso do senhor Herédias, se eu acho que ele é inocente ou acusado, não temos como saber. Vejo aí muitos canais aí que fizeram entrevistas, inclusive com o senhor Herédias, e tratam ele como se ele fosse realmente a vítima da situação. Meu amor, a gente não sabe.
Não é porque é velho que é bom. Eu sempre costumo falar isso, né? Não é porque a pessoa ficou velha que ela é uma pessoa boa. Às vezes a pessoa foi o cão. Vai saber. Assim como a Dona Maria da Penha, ela vai saber se essa mulher também não tá aí, não foi mal amada, encontrou aí, tem um caso que ela encontrou aí umas cartas aí de traição e tudo mais. Vai saber. A gente não tem como entrar no mérito. Não tem como entrar no mérito. Agora que a lei, ela, no ato da sua criação, foi obscura, fato. Agora, se ele é acusado ou inocente, não estamos aqui pra gente definir isso ou pra julgá-lo novamente. Então, eu acredito que os advogados que estão fazendo isso, as pessoas que tomam ele como coitado da situação, não estavam com aquela senhora dentro de casa pra saber o que se passava. E aí falar, não, porque não houve o abuso físico, mas o abuso psicológico, ele é real. Ele é real. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela fica amedrontada, apavorada, entendeu? Os nervos à flor da pele, a pessoa não dorme, a pessoa não vive, a pessoa não come, a pessoa anda com medo o tempo inteiro. Então, o pessoal fica aí banalizando o abuso psicológico porque nunca viveu, porque nunca passou. Então, eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro, né? Muito bem em alerta, em vogo aí, né? Porque as pessoas ficam banalizando como se fosse uma coisa simples. Então, se essa mulher diz que ela passou um abuso psicológico, quem sou eu que também passei para dizer que não houve, né? Então, assim, eu acredito que a banalização do sofrimento alheio, ela é alta porque você não viveu. Se você não tem aquela experiência, você não pode falar a respeito, né? Então, assim, vejo aí pessoas aí renomadas aí falando a respeito, falando coisas da quais não sabe. A família tá bonitinha, tem marido, tem um filho, tem tudo bonitinho ali, né? Tem um emprego bacaninha e tudo mais. E aí banaliza todas as outras vidas que não têm a mesma condição, que não passaram pela mesma situação, né? Então, assim, fica complicado julgar. Eu acredito que a gente tem cada vez mais julgadores, né? E menos pessoas aí que praticam a compaixão, que praticam o acolhimento. Então, isso aqui é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Trouxe uma pincelada a respeito da história da Lei Maria da Penha. Falei aí a respeito das lacunas que realmente os homens têm sofrido bastante por conta de falsas acusações de mulheres que utilizam da lei, se aproveitam da lei, né, indevidamente. Eu quero deixar um alerta bem grande aqui para vocês, que denunciação caluniosa é prevista no artigo 339 do Código Penal. Então, é crime denunciar alguém falsamente, forjar alguma coisa. Então, eu falei pra vocês que eu ia deixar aqui homens que estão aí, ó. Vocês não falarem que eu sou malvada, mamãe aqui vai dar aqui uma dica pra vocês de como se livrar dessas mulheres aí que são aí aproveitadoras mesmo, que querem ferrar com vocês. Teve um caso que eu fiquei sabendo, que é um caso que tá aí pra ser julgado ainda não teve um desfecho, que a mulher chamou o ex-marido aí, o ex-namorado, sei lá, pra tentativa de uma conversa. Ela chamou assim, não, vem cá, mas a mulher tinha armado pro cara. Só que não sei se o cara é miguital ou red pill, sei lá se ele viu alguns vídeos de vocês aí, vai saber. E o cara foi preparado pro combate, né? A mulher chamou ele amorosamente, armando pra ele, né, pra pegar ele na Maria da Penha. E simplesmente ele entrou na casa, a mulher trancou a porta e falou assim, agora eu vou acabar com a sua vida. A mulher saiu quebrando tudo, saiu se batendo, pegando faca, se picando com a faca, cravou uma faca na geladeira, a mulher pintou e bordou, e arrancou cabelo, e se deu unhado, e falou assim, eu vou acabar com você agora, e você vai ver que a sua vida vai acabar, e eu vou na Maria da Penha, e eu vou na delegacia e tudo mais, e o cara pleno. O que o cara fez? Ela aguardou e tudo mais, ela fez o show dela, ele quieto estava, assim como ele chegou, quieto ele ficou, não trocou uma palavra com ela e tudo mais. E aí a bonita foi até a delegacia, fez lá o exame de corpo de delito, que deu realmente que ela foi agredida e tudo mais, mas ela tomou o cuidado de lavar as unhas, né, por conta dos arranhões, para não deixar vestígios e tudo mais, tomou um banho e foi para a delegacia da mulher para acusar o rapaz. Ele deixou ele entrar com o processo. Só que ele foi com uma câmera, não sei se na caneta, não sei se na blusa, no botão. Ele arrumou essas câmerazinhas que as pessoas compram aí, tem até na feira. Aí, né, agora a possibilidade de comprar essas câmeras. E quando ele foi encontrar com ela, já sabendo da índole dela e o tipo de mulher que ela era, ele foi com uma câmerazinha, sei lá como que era a câmera. Sei que ele filmou todo o show da mulher.
E aí agora esse caso tá aí na vara de família para ser julgado, né? Para ser aí, o que vai fazer com essa mulherada agora, né? Essa mulher agora. Agora que se ele entrar com um processo aí de calúnia, difamação e tudo mais, ela tá lascada. Sabe por que ela tá lascada? Porque existe uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Então, assim, se você tá pensando aí, mulherada, em fazer e cometer uma falsa acusação, toma muito cuidado. E, rapazinho, se você sabe que a mulher que você se relacionou é carne de pescoço, meu amor, se prepara, entendeu? Seja astuto, seja esperto também, né? Então, não é que você não tem que se relacionar, a gente só tem que ser esperto. E a mulherada que pensa aí que não precisa de provas, na boa, se você chegar na delegacia da mulher só relatando aí o que aconteceu, ou então fingindo, uma hora eles vão pegar a mentira, né? Porque você vai fazer o boletim de ocorrência, daqui a pouco a sua versão vai mudar, porque você não lembrou qual foi o boletim que você fez e tudo mais. Então, uma hora eles vão pegar você na mentira. Então, não faça falsa acusação. Use apenas a delegacia da mulher se for realmente verdadeiro o que você está passando. E sim, abuso psicológico é abuso. Então fica isso aqui bem claro para que ninguém fique em dúvida. E se você terminou seu relacionamento, meu amor, conversa. Conversa, ela fala assim, ó, vai em paz, vai em paz. Às vezes é livramento da sua vida. Esse cara saiu da sua vida e te abandonou, te traiu, às vezes é livramento, às vezes daqui a pouco você vai estar muito melhor, sabe? Então não arruma problema pra esse homem, deixa esse homem em paz, sabe? Conversa, divide os bens que tiver que dividir, vai pra justiça e tudo mais, faz o que tiver que fazer pra que você tenha paz, pra que você siga a sua vida. Homem, do mesmo jeito, se a mulher não quer mais se relacionar com você, viva a sua vida, sabe? Vai embora, vira um miguital, sei lá, faz o que você quiser, mas não volte pra perturbar essa mulher. Entendeu? Mulher não inferniza a vida do cara. Então, tudo que foge disso, gente, é criancice. Tudo que foge disso é uma pessoa que não consegue deixar o outro ir, que é dependente emocional, que tem vários outros problemas psicológicos que precisa tratar. Então, se você comete alguma agressão contra a pessoa porque essa pessoa não quer mais estar com você, procura um psicólogo, um psiquiatra. Você está com problema, entendeu? Então, é isso que você tem que saber. Você é doente. Né? Se você não consegue largar aquela pessoa, se você não consegue pensar na sua vida sem aquela pessoa, o problema está em você, o problema não está naquela pessoa. Você precisa de tratamento. É isso aqui, eu não quero me estender mais. Isso que eu tinha para deixar para vocês hoje. Se eu contribuí, se eu esclareci, se eu chamei a tua atenção, se eu peguei na tua ferida também, deixa o seu like aqui para mim. Se você não gostou do que eu falei, pode deixar um dislike, não tem problema. E deixa aqui nos comentários aqui tudo que você pensa a respeito dessa lei. E se eu não falei alguma coisa aqui, se eu não soube explicar alguma coisa aqui muito bem, me ajuda, contribua aqui nos comentários. Não sou especialista em leis, não sou advogada, então vamos nos ajudar, né? Não precisa vir aqui falando, você falou tudo errado. Não, então complementa o que eu deixei de falar aqui, complementa aqui embaixo. Né? Faz melhor, né? Ao invés de criticar, acrescenta. Ao invés de vir aqui pra criticar, ajuda, né? Então a gente precisa mudar essa mentalidade aí. Tem gente que só critica, mas não faz nada pra melhorar nada, né? Então, faça alguma coisa pra melhorar. Então, se eu não falei alguma coisa, alguma lacuna que você viu aí que eu não citei, coloca aqui nos comentários pra mim e ajuda aí outras pessoas também, pra que essas pessoas consigam, né, saber aí onde estão pisando também, né, onde que o calo vai apertar de certa forma. Então, muito obrigada pela sua atenção. Se você me ouviu até aqui, se você gostou das dicas que eu te dei, deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal. Eu queria agradecer, de fato, aqui os comentários, né, de vocês. Muitos são respeitosos, então agradeço os homens que vêm aqui comentar respeitosamente. Considero vocês como místeres, tá bom? Porque vocês são gentis, são homens que ainda vale a pena, assim, né? A gente fala assim, caramba, que homem educado, né? Nossa, olha que comentário, olha que conteúdo que ele trouxe nesse comentário, né? Então, a gente fica assim, caramba, existem pessoas ainda por quem vale a pena lutar, né? Porque existem pessoas ainda que vale a pena e a gente despender aí o nosso tempo para poder responder, porque são pessoas educadas, pessoas gentis, né? Pessoas que são bacanas. Então, se você é um cara desse, deixa aqui seu comentário. Obrigada pela sua atenção. Mulherada, toma cuidado com essa lei, porque pode voltar contra você, né? Às vezes o tiro pode ricochetear, né? Então, toma muito cuidado aí com essa lei, com as falsas acusações. Mas se você precisar, vai lá e denuncia, porque tem muito cabra safado também, tá bom? Um beijinho e eu te vejo aí no próximo vídeo.